A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Einstein trouxe para a gente uma pérola. Ele disse que a fricção gera evolução, ou seja, através de um conflito, eu tenho a oportunidade de evoluir. Nietzsche também abordou o tema do sofrimento, quando ele disse que o sofrimento é uma grande ferramenta no aprimoramento do caráter do ser humano. E esse sofrimento vem com a gente há muitos anos, que eu me lembro de 2000 anos para cá, a época do romantismo também, onde amar significava sofrer, né? E a gente entendia que realmente o estado de amor estava diretamente conectado com a dor. E desde lá a gente vem então perpetuando essa cultura do sofrimento. A minha pergunta hoje para a gente aqui é: qual o preço que a gente paga hoje na nossa vida de estar alimentando essa cultura de sofrimento? Tudo bem, a gente já aprendeu pra caramba, inclusive a gente já evoluiu. Se você pegar aí na timeline da sua ancestralidade, na linha do tempo, poxa, a gente tá desenvolvendo a espécie. Mas o meu convite aqui é para que agora a gente possa abrir a nossa perspectiva para outros lugares. Para isso, eu vou citar um termo que o Jung usava muito, que é o processo de individuação, né, que é quando a gente se entende como um indivíduo e a gente vai formando o nosso caráter, tendo as nossas opiniões próprias, não para impor, não para brigar, mas para conhecer a si mesmo, para entender o seu sistema de valores, né, o seu sistema emocional, como que você funciona, e aí a partir disso gerar a sua visão de vida, a forma com que você vai se relacionar com as pessoas. Então, a partir desse processo de individuação, que aqui no Fragmentos eu chamo de individualização, a gente pode compreender que dentro de nós temos minimamente dois fragmentos. Um, que é o sofredor, e o outro, que é um cara dentro da gente que já sentiu felicidade, seja através da paz, da alegria, da sensação de equilíbrio, né? Então vamos pensar, a gente tem a felicidade e o sofrimento dentro da gente. O que acontece é que se a gente acredita, se lá na nossa central e no nosso inconsciente a gente ainda acredita que o sofrimento é a única forma da gente crescer, a gente vai provocar, continuar provocando e alimentando essa cultura do sofredor. Então, Bruna, como que eu faço para parar tudo isso? Porque esse é um jogo muito viciante e que toma muito a nossa vida, a nossa vitalidade mesmo, no dia a dia. E tem, né, eu gosto muito de uma poesia do Jorge Luiz Borges, que ele fala que, nossa, agora eu estou no final da vida e eu queria ter feito isso, eu queria ter vivido aquilo, mas foram tantas regras, né, tantos dogmas que a gente acaba seguindo e comprando, porque essa cultura do sofrimento, ela é meio que imposta pra gente. É algo muito arraigado dentro de nós. Então vamos entender. Fragmentos de mim. Eu pego o meu eu sofredor, eu pego o meu fragmento sofredor e vou dialogar com ele. Por quê? Porque o diálogo é um caminho para a reprogramação, através do entendimento, né, através de dar sentido para aquilo que você inconscientemente está fazendo sem perceber. Porque quando a gente dá sentido, quando a gente entende o sentido daquele sofrimento, a gente tem a opção de fazer uma escolha. E aí a gente chega num ponto muito importante. Para eu poder fazer a escolha, eu preciso entender as forças que estão jogando dentro de mim. Então eu tenho meu fragmento felicidade, eu tenho meu fragmento sofredor. E aí acontece alguma coisa, e como eu não estou consciente desses aspectos dentro de mim, eu acabo agindo no modo mais fácil, no modo que eu estou mais acostumada, que é, em geral, o sofrimento. Ai, meu Deus, a vida não vale a pena. Ai, eu não estou dando conta. Meu Deus, como é difícil viver. Olha isso. Pensa numa cena de teatro, né? Você se identificaria? Então, a proposta aqui no Fragmentos é que você possa compreender isso, que isso existe, que isso circula em você, no seu sistema, porque quando você aceita, compreende, dialoga, cria uma empatia com isso, no sentido de se aproximar, de entender, falar, poxa vida, pior que é mesmo, né? Imagina quantas gerações atrás de mim
sofrimentos e dores a gente passou, e isso, claro, chegou na nossa porta, tá aqui, mas o que eu faço com isso? O como eu vou lidar com isso é que vai fazer a diferença e vai me empoderar e vai trazer autonomia para que eu possa fazer escolhas melhores. E aí sim, aí identificando esses jogadores que jogam dentro, aprendendo a cuidar desse sofredor, né, mas não dar chance, não é que é ser duro, mas também não ficar dando vazão, né, poxa, puta, hoje eu botei tanta comida na boca do meu sofredor, gente, com pensamento, com emoção, com sentimentos, com reações que eu tive, porque eu tô viciada. Isso já é super legal, cara. Estamos assumindo que estamos viciados, mas não é suficiente. Meu convite aqui é que você também compreenda, que você também perceba que você tem também o seu fragmento de felicidade, o seu cara visionário, a sua coragem, o cara que tem resiliência e jogo de cintura para inclusive lidar com isso. Então a proposta é que você perceba tudo isso para que você possa, momento após momento, fazer uma escolha. E que essa escolha possa ser cada vez mais consciente dentro de você. Né? Então, ok, hoje eu vou escolher sofrer mesmo, eu quero e tal. Você escolher isso, se a sua escolha for hoje sofrer, não perca a oportunidade de perceber como que é o seu sofredor, como que ele atua. Nossa, ele faz isso, ele boicota aqui, ele atua dessa forma, e vai observando. Até uma hora que isso não vai fazer mais sentido para você. Porque o nosso estado de abundância natural, né, como diz o meu amigo Fernando Manfio, verticalizando mesmo aquilo que a gente não quer viver nesse estado de sofrimento. E se a gente começar a contar pra gente, se deixar essa força interior, essa felicidade, essa serenidade, essa coragem que tem dentro de você, deixar essa parte começar a te contar a visão dela do mundo, mas para isso você tem que dar um espaço. Você está lá identificado, engolido pelo sofredor, não dá nem para abrir um espaço. Então a ideia é abrir um espaço, escutar que também tem isso, para a gente ir aprendendo a evoluir sem precisar sofrer. Sem precisar de tantas catarses, sem precisar de tantas guerras. Ao contrário, eu acredito que a evolução pode se dar de maneira muito leve, né? Que é a arte de não sofrer. Não porque eu estou negando o sofrimento, mas sim porque eu estou escolhendo como lidar com esse sofrimento. Não é que eu vou ser alegre, feliz. Não, isso é superficial, é mentira. A gente sente tristeza, a gente sente frustração, mas como lidar com isso talvez seja um estado de felicidade, que tem a ver para mim com consciência, que tem a ver para mim com maturidade, com individualização. E aí sim a gente consegue navegar no mundo entendendo, poxa, isso aqui eu não vou comprar, isso aqui eu não vou comprar, poxa, essa notícia, aí vem seu sofredor e fala, não, peraí, calma. Distancia, não é ficar frio também, nem indiferente, tá, gente? Isso aí é outro fragmento. Mas falar, poxa, isso me dói. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso lidar com essa dor? Como que eu posso dar conta dela? Não no sentido de obrigação de dar conta, né? Mas no sentido de elaborar, de fazer algo para alimentar um conforto, um acolhimento. Quais são os jogadores, né, usando essa imagem mesmo do jogo, da vida, quais são os jogadores que você pode convidar para assumir a frente na hora que uma dor está se tornando insuportável. Então, autoobservação, honestidade para assumir que a gente tem um eu sofredor dentro, que muitas vezes a gente alimenta gerações, né, às vezes para os filhos da gente, netos da gente, a cultura do sofrimento. E como que a gente faz aí a baliza, a manobra para a gente criar uma cultura de mais maturidade, de mais felicidade, de mais harmonia.